Sentimos a sua presença aqui, cada um com a sua sensibilidade, né? E ao mesmo tempo que lembramos dele com saudade e ainda sentindo a falta dele, né? Porque a gente sente a falta ainda dele. A gente também lembra com alegria, porque o Ariston, gente, para quem não teve a chance de conhecê-lo, era uma pessoa que não deixava passar 10 minutos sem contar uma piada. E era assim mesmo. Dia após dia, você convivendo com ele 1 hora, em 1 hora ele contou pelo menos aí umas 2, 3 piadas, né? Ele era uma pessoa que fazia questão da gente sorrir, né? E sorrir, né? Baiano como era, né? Nasceu na Bahia, em Bonfim de Feira. E veio para Brasília nos anos 70, no início dos anos 70. E por volta de 1980, morando aqui na região de Sobradinho, andando, né, de lá, aqui Sobradinho 2, para o Plano, passando aqui por essa estrada que era apenas uma pistinha, ele viu que tinha uma plaquinha aqui nesse cerradão, que só era cerrado praticamente, uma placa que dizia vende-se ou troca. E aí ele veio ver, né, esse terreno aqui. E quando ele foi chegando com o carrinho dele, ele tinha um TL, né, vermelho, velho. Ele foi chegando, tinha um pessoal que morava aqui na parte mais de baixo aqui dessa chácara, que vai descendo o morro, né? E aí a meninada, os filhos do dono, começaram a falar, pai, troca, troca, papai, troca, troca. E aí ele trocou o carro por esse terreno, né? E ali ele começou a realizar um sonho que ele sonhou lá no Laverna, no Monte Alverne da Itália, perto de Assis. O Santuário Laverna fica a 120 quilômetros da cidade de Assis. Quando ele estava lá, na primeira visita que ele fez ao Laverna, quando lá ele esteve com José de Amaral. José de Amaral foi um grande amigo de Pietro Ubaldi, que nasceu em Foligno ali ao lado de Assis, né? E que é um médium também muito importante para a nossa casa, que deixou uma obra muito importante para a humanidade. E aí o Ariston lá, então no Laverna, ele fez um pedido à espiritualidade para abrir um novo centro, né? Porque ele já tinha aberto um outro antes, o Chão de Flores, aqui na região de Sobradinho 2, mas ele queria construir um Monte Alverne no Brasil, né? E aí ele fez esse pedido lá. E na sequência aconteceu o que eu disse, né? Dele ter encontrado esse terreno que é um monte, né? É um monte que desce aqui, ó, sobe, né? Literalmente é um monte, né? E aqui ele começou esse trabalho, né? Com amigos que o acompanharam, né? Que ainda estão por aqui na nossa casa, alguns pioneiros, né? Como o Íris, o Geovan, seu irmão que está aqui, Isabel, sua esposa, que chegou, né, um pouco depois, que está aqui conosco. E muitos outros que já estiveram, que se foram, ou que estão aqui, como eu disse, né? Então é isso, a gente está aqui para lembrar um pouquinho do nosso Tom, que fez todo um trabalho mediúnico, né? Era um médium, e também um orador espírita, né? Que participou do movimento espírita durante muitos anos, fazendo palestras pelo Brasil afora, pela Europa, em Portugal principalmente, né, mas também em outros países da Europa. Tom também publicou alguns livros escritos por ele e outros livros mediúnicos, psicografados por ele. É isso, né? Então a gente vai assistir uma palestra. O título da palestra é esse que vocês estão vendo, A Relação do Homem com Deus. Mas antes de realizar, né, a palestra, aqui passarmos o vídeo, né, vamos começar nosso trabalho fazendo uma prece. Tá? Aí, após a palestra, a gente tem um outro pequeno vídeo também, em homenagem ao nosso querido Ariston. E depois a gente vai fazer um passe coletivo aqui hoje no salão, ao invés de ser lá na sala de cura, tá? E depois a gente tem um bolinho com um chazinho para a gente, né, cantar parabéns, né? É aniversário dele.
temos que cantar parabéns. Então é isso, a gente vai chamar o Borges para fazer a prece aqui de abertura. Nesse dia em que comemoramos a presença de Ariston em nossas vidas, durante muitos anos aqui no plano carnal e hoje no plano espiritual, ainda presente, continuará presente, com o coração preenchido de agradecimento e o espírito contagiado das alegrias que ele distribuía em todos os lugares que passava. Eu queria te convidar para uma reflexão. O que é o Monte Alverne nas nossas vidas? Na minha vida em particular, a exemplo da minha casa, de onde eu resido fisicamente, que é o meu ninho, que eu me sinto aconchegado, é lá que eu me sinto protegido, me sinto acolhido, abraçado pela atmosfera que se criou. Aqui é o meu lar espiritual. É aqui que o meu espírito se sente acolhido, abraçado e verdadeiramente sintonizado com o alto, com a espiritualidade. É aqui que o meu espírito se anima e se esclarece. Então, em agradecimento, elevamos uma prece pedindo a Deus Pai que ilumine sempre o caminho de todos que aqui chegam, encarnados e desencarnados. E particularmente, Pai, leve uma flor, uma rosa, encaminhada por cada um daqueles aqui presentes, e deposite no coração amoroso de Ariston como forma de agradecimento. Sei que ele não ficará só para ele, que sairá distribuindo o aroma emanado desse gesto e dessas flores, que é assim que ele não sabe ser só. Graças a Deus. Obrigado, Pai, por essa lição, por esse exemplo. Que assim seja. Então a gente já passa para o vídeo, Vinícius, pode soltar aí. Senhor Ariston Santana Pérez, médium e orador, residente na cidade de Brasília, autor já de 18 livros publicados, diversas palestras pelo Brasil e pelo mundo, amigo e conhecido de todos nós aqui da nossa Federação Espírita do Estado de São Paulo. O nosso tema que ele vai nos oferecer na tarde de hoje, as relações do homem com Deus. Paz e harmonia em nossos corações. O tema que nos cabe neste momento é de uma abrangência imensa. Nós temos alguns minutos para falar sobre o infinito. Precisaríamos talvez da eternidade para falar do infinito, exatamente porque estamos com o dever, com a responsabilidade de abordar um tema que está diretamente relacionado com o todo, com o universo e com cada um de nós ao mesmo tempo. Deus. Falar das relações de Deus com o homem seria, de certo modo, semelhante ao fato de falar das relações entre você e o seu pai. Alguém que facilitou a sua reencarnação.
As crianças normalmente falam do pai com um sentimento, uma emoção, uma vivência, uma convicção muito forte, muito profunda. Daí a expressão pai herói. Geralmente nós não nos referimos ao nosso pai verdadeiro e eterno com a mesma emoção, com a mesma fé, com a mesma convicção. Falamos muito de Deus, mas normalmente vivemos como se Deus não existisse. Falamos de Deus o tempo todo, desejando sempre afirmar a nossa convicção na sua existência, mas na prática, quase sempre nós vivemos como se Deus fosse uma coisa longínqua, imaginária, como se não existisse. Mas Deus, de fato, como diria o filósofo, Deus de fato não existe. Deus é. A palavra existir tem seu limite. Nós estamos, por exemplo, em mais uma existência aqui na Terra. Deus não tem uma existência dentro desse conceito. Deus simplesmente é. Ou seja, significa a verdade, a lei, que permanece no centro espiritual dos universos desde todo sempre. O conceito de Deus varia de pessoa para pessoa. Mesmo no nosso meio espírita, se pudéssemos fazer uma pesquisa desse sentido, nós iríamos descobrir que cada um dos companheiros tem uma experiência, tem uma visão, tem um conceito da divindade. Perguntaríamos a alguém o que é Deus, e essa pessoa responderia: é o nosso Pai que está no céu. Perguntaríamos a um outro o que é Deus. Deus é a mecânica do universo. E você, o que acha? Deus é o quê? Deus é a lei da vida. E você lá atrás, o que acha de Deus? Deus, eu poderia me lembrar da palavra de João, o evangelista, e repetir com ele dizendo: Deus é amor. Aliás, dizem que quando o apóstolo se debruçou, se concentrou para escrever sobre Deus, a intenção dele era escrever muitas páginas, escrever, se possível, um livro, um tratado a respeito dessa coisa máxima do universo que é Deus. Então o apóstolo João concentrou-se, pegou da pena e teve uma visão, um lampejo do infinito, e escreveu, num gesto praticamente psicográfico, escreveu: Deus é amor. E aí suas energias se esgotaram, sua mente entrou num vazio impressionante. Ele tentou buscar outras palavras, frases, conceitos para dar continuidade ao tema e não encontrou mais sequer uma palavra. E aí ficou o que ali foi escrito naquela noite memorável sob a luz das estrelas: Deus é amor. Na verdade, tudo quanto as pessoas, os filósofos, cientistas, teólogos escreveram a respeito de Deus, simplesmente significa desdobramento daquela síntese estupenda e maravilhosa
Deus é amor. Nós poderíamos, quem sabe, modernizar essa versão, dizendo: Deus é o amor. Deus é o verdadeiro amor. Aquele amor que foi, é, permanecerá sendo por toda a eternidade. Mas existem várias doutrinas a respeito de Deus, e quase sempre as pessoas preocupadas em estudar a questão Deus, deixam de vivenciar, de estabelecer um vínculo de relações com a divindade. Uma vez nós lemos no livro de filosofia o seguinte: Deus, isso me deixou atordoado, Deus está inteirinho em cada partícula do universo. Fica meio difícil entender uma colocação dessas. Deus está todinho em cada molécula, em cada célula, em cada objeto, em cada coisa, em cada ser, em cada formiga, em cada planeta, em cada constelação, em cada coisa. E ao mesmo tempo do infinito, Deus está na sua presença integral, na sua infinita manifestação de bondade e perfeição. Aliás, Guerra Junqueiro, um dos mais consagrados escritores da nossa literatura, disse uma coisa interessante: o bem e a perfeição elevados ao infinito, isto é Deus. Repetindo, o bem e a perfeição elevados ao infinito, isto é Deus. Nós temos dificuldade de interpretar, de conceituar, de conceber, né, de maneira absoluta a realidade divina, porque nós ainda estamos num plano finito, relativo, enquanto Deus, na sua transcendência, é infinito, absoluto, mas na sua transcendência, porque avançando nesse pensamento, nesse estudo, nós vamos descobrir que Deus está realmente no infinito. Deus é a transcendência, é o absoluto, mas também Deus é imanente, ou seja, é presente em todas as coisas. Não se pode afirmar que Deus é a própria coisa, isso seria panteísmo, o que foi combatido pelo próprio codificador Allan Kardec no século passado. Deus não pode ser confundido com as coisas, com a criação em si, mas Deus está na essência de todas as coisas. Por que uma simples semente que você coloca embaixo da terra, de um instante para outro, explode sozinha no fenômeno chamado germinação, e depois daquela coisa minúscula surgem manifestações verdes, as folhinhas, e essas folhinhas vão se multiplicando, e aquela semente minúscula vai ganhando corpo, vai crescendo, e passado algum tempo você volta àquele local e se surpreende com a multiplicação daquelas moléculas, daquela coisa infinitesimal, aquela semente minúscula, quase que insignificante, porque aquela semente, através do tempo, em contato com a água e com a luz,
aquela semente se transformou numa árvore gigantesca. Esse fenômeno acontece porque lá na intimidade da semente estava a presença de Deus, o pensamento divino, que é lei, E falar em lei, nos lembra o seguinte: através dos séculos, dentro das religiões tradicionalistas, nós desenvolvemos um conceito antropomórfico da divindade. Deus, à nossa semelhança, Deus, um ser à parte, Deus, um espírito, uma pessoa ou um velhinho barbudo. Não. Deus é a lei. Essa talvez seja a palavra que melhor defina o Criador. É a lei que rege todas as coisas e todos os seres pelos caminhos da eternidade e do infinito. Deus na imanência, Deus na sua transcendência, digamos, no inconcebível. Por isso, na medida em que nós crescemos espiritualmente, mais ou melhor nós compreendemos essa realidade. É como se nós desenvolvêssemos a sensibilidade a ponto de sentir o perfume, a energia divina que permeia todas as coisas na obra incomensurável da criação. Mas Deus é uma presença infinita que está na imensidão, mas também está em cada coração. E nosso Divino Mestre, trazendo uma doutrina popular, o cristianismo, que deveria desencadear a verdadeira revolução de natureza espiritual na consciência humana, preferiu chamar Deus de meu Pai, ou melhor, nosso Pai. Pai nosso que está nos céus e em toda parte, naturalmente, mas é nos céus de nossa consciência que podemos sentir ou ver Deus face a face, sentir, saborear. Sabedoria significa sabor. Sabedoria divina quer dizer vivência com Deus. Então, na medida em que nós progredimos espiritualmente, adquirimos mais amplas visões, mais luminosos conceitos da divindade, até que um dia nós estejamos integrados com Ele, à semelhança do Cristo Jesus, quando disse: eu e o Pai somos um. Não significa que existam aí dois seres distintos, não. Havia uma fusão de sentimentos e de vontade. O Cristo estava unificado plenamente, integrado nas leis da vida e do universo. Ele era um espelho cristalino a refletir nitidamente, fielmente, esse sol infinito, que significa a presença de Deus no centro espiritual dos universos. Mas Deus está presente e está entre nós. E esse comentário simples deve, de alguma forma, nos induzir a uma introspecção, porque lá dentro de cada coração existe o reino, o verdadeiro reino de Deus segundo Jesus. O reino de Deus está dentro de vós mesmos.
Assim dizia o mestre. Claro que Deus está em tudo e em toda parte, mas é dentro de mim, é no pulsar de minha alma, é no flamejar de minha consciência pedindo luz, que eu sinto mais de perto a presença de Deus. Felizmente, a maioria das pessoas acredita em Deus, em toda parte, de ponta a ponta do planeta. Existe uma convicção, existe uma crença. As próprias religiões, obviamente, se inspiraram e se inspiram na realidade de Deus. Mas o Cristo dizia: por que vocês dizem Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Seria o caso de agora dizer: por que nós afirmamos há tantos séculos, creio em Deus, e vivemos como se Deus não existisse? Mas o que fazer para cumprir a vontade divina? Desenvolver em nós a semente sublime do amor. Deus é amor. Está aí. Se nós nos tornarmos cada vez mais amor, estaremos cada vez mais perto de Deus. Quem sabe uma alma pura, espiritual, mística, como Chico Xavier? Quem sabe não? Com certeza tem uma sensação mais profunda, convive mais de perto com Deus. Há algum tempo lançaram um programa de televisão aqui no Brasil intitulado Chico Xavier, um homem chamado amor. Então, as almas mais evoluídas, as consciências mais iluminadas, conhecem melhor Deus, porque elas têm experiência pessoal com a divindade. Mas cada um de nós entende Deus a seu modo. Os conceitos vão crescendo na medida em que nossa consciência se ilumina e o nosso espírito cresce na direção das estrelas. Das pessoas mais humildes aos pensadores mais eruditos, Deus está presente num conceito ou no outro. Por exemplo, dizem que aqui em São Paulo, um dia desses, um homem muito pobre que estava passando por dificuldades tremendas, dificuldades financeiras, encontrou-se com um evangélico, um crente, e falou sobre seus problemas. E disse que estava quase que a ponto de passar fome, ele, mulher e filho. Estava desempregado, muitos problemas. Aí o evangélico, cuidadosamente, disse: escuta, por que você não manda um pedido a Deus? Deus nos ouve. Confie em nosso Pai que está no céu, mande seu pedido a Ele. O homem ficou pensativo, chegou em casa e disse: mas como é que eu vou mandar um pedido a Deus? Eu nem sei onde Ele mora. Por coincidência ou não, 2 dias depois ele voltou a encontrar-se com o religioso no supermercado. E o homem disse: como é? E aí? E as suas relações com o nosso Pai? Você não pode viver longe de Deus. Já mandou seu pedido a Ele? O homem ficou encabulado, impressionado. Voltou para o barraco e disse: é hoje que eu vou mandar meu pedido a Deus. Aí entendeu que devia fazer o seguinte, e fê-lo. Foi lá, numa mesinha, pegou papel, caneta e voltou para o quarto, fechou direitinho, ficou sozinho no quarto e disse: eu vou mandar meu pedido agora. Sempre me falaram de Deus, eu sempre andei com o nome dele nos lábios. Deus te pague, Deus te acompanhe. Então está na hora de eu fazer um apelo. E aí escreveu:
Escreveu mais ou menos assim: 25 de janeiro de 1996, São Paulo. Meu querido pai. Ele achou que devia mandar uma carta. Tudo bem. Meu querido pai. Aí disse assim, e o nome dele? Deus. Meu querido pai, Deus. Deus de quê? Ele disse, bem, já que ele é meu pai, eu me chamo Joaquim da Silva, então meu querido pai, Deus da Silva. Eu estou lhe escrevendo essa carta porque eu estou numa situação muito difícil. Aliás, não sei se o senhor está sabendo, a coisa aqui embaixo está preta. Olha a linguagem dele falando com Deus. A coisa aqui embaixo está preta. Bem, é o seguinte, eu sei que o senhor é um homem muito ocupado. Veja bem, eu sei que o senhor é um homem muito ocupado, então eu vou ser breve. Eu estou precisando de um dinheiro. Se o senhor puder me arranjar um dinheiro para eu pagar umas dívidazinhas que eu tenho e o aluguel, ai Jesus, eu ficava eternamente agradecido. Bem, fico por aqui aguardando a resposta. Seu filho querido, ele mesmo se chamava de querido, seu filho querido Joaquim da Silva. Pôs a carta no envelope com o endereço Paraíso do Céu e levou o correio a uma agência dos Correios. Mais tarde um funcionário vê aquela carta e diz, Jesus, meu Deus, olha a carta que chegou aqui, gente. Um homem resolveu escrever para Deus no paraíso. Essa carta é claro que não vai chegar, mas ele teve cuidado de pôr aqui o endereço do remetente. Aí o funcionário, que era uma pessoa muito generosa, talvez espírita, disse, vamos fazer aqui uma vaquinha. Aí saiu pedindo uma ajuda a um e a outro para ajudar o homem, e dizendo, faz de conta que foi Deus, tá? Faz de conta que foi Deus. Então pegou 10 de um, um tanto de outro. Aí alguém disse, mas quanto é que ele está pedindo? Ele estipulou aqui R$200. É muito dinheiro, R$200. Mas aí continuou o pedido, né? Depois de contar aquela soma, só dava 180, até que foi bastante, R$180. Faz mal não, vamos colocar isso no outro envelope e mandar de volta. Faz de conta que foi resposta de Deus. R$180 e não 200. Não faz mal. O seu Joaquim recebeu a carta de volta, ou seja, o retorno. Ficou numa felicidade imensa. Aí disse, não é que ele existe mesmo? Que maravilha! Mas depois, ou seja, dia seguinte, ele resolveu escrever novamente para agradecer, né? E aí pôs direitinho o cabeçalho e tudo mais, e começou o texto dizendo, meu querido Deus, ou melhor, papai. Aí já estava assim, né? Papai, eu estou lhe escrevendo para lhe agradecer, sabe? Olha, incrível como o Senhor me respondeu rápido. Que maravilha. Olha, papai, eu só queria lhe fazer uma recomendação. Da próxima vez que o Senhor tiver que me mandar alguma importância, mande através de cheque. Tá legal? Porque do dinheiro que o Senhor me mandou, a turma do correio me roubou R$20. Ele, seu Joaquim, tinha esse conceito de Deus. Aí nós diríamos, quem sabe, a resposta não partiu do próprio Deus. Deus age, Deus reage, Deus responde. É o que já disse alguém, Deus escreve certo por linhas aparentemente tortas. Nós é que achamos que as linhas são tortas. Deus escreve certo por linhas aparentemente tortas. Pois bem, Deus é energia, Deus é luz. Só estamos repetindo o que se encontra nos livros da nossa doutrina, nos livros de teologia, nas escrituras sagradas, enfim.
nos mananciais, nas obras de sabedoria que se espalham pelo mundo. Deus é luz, Deus é amor, Deus é o nosso Pai, Deus é presença infinita. Mas um filósofo da atualidade, um espiritualista que era médium, psicografando o livro chamado A Grande Síntese, escreveu o seguinte: no auge da inspiração, escreveu: se quiserdes definir Deus, somai ao infinito todos os vossos superlativos e dizei para o infinito: isto ainda não é Deus. Vou repetir, a pedidos. Se quiserdes definir Deus, somai ao infinito todos os vossos superlativos e dizei ao infinito: isto ainda não é Deus. Quer dizer, Deus está sempre além. Como disse um outro filósofo, Deus é um incêndio no infinito. Conceitos realmente fantásticos. Deus é um incêndio no infinito. Por isso nós nos consumimos. Nosso karma, nossas montanhas de pecados se diluem, se desintegram na presença luminosa de Deus. O amor cobre multidão de pecados, ou seja, anula, desintegra, e é assim, sofrendo, amando, estudando, servindo, sempre é que nós chegaremos definitivamente ao seio da divindade, onde reside a perfeita alegria, a felicidade infinita. Quando falamos Deus nessa claridade que a doutrina espírita acendeu aos nossos passos, nós nos desligamos do mal, pelo menos momentaneamente, porque mergulhamos o coração e a consciência nesta luz maior, inextinguível, a luz que clareia os universos. Nosso codificador foi realmente sábio quando questionou o Espírito de verdade, dizendo: o que é Deus? E não quem é Deus. O que? Hoje nós temos uma resposta, o complemento é a lei do universo. Pronto. Mas o Espírito de verdade responde: Deus é a inteligência suprema, a inteligência máxima, soberana. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Que bom saber que Deus está muito além do nosso concebível e ao mesmo tempo aqui entre nós, em cada coração, em cada sorriso, em cada respiração. Deus é a inteligência suprema, a inteligência máxima do universo, mas Ele está nos acompanhando, está presente, e a sua luz é cada vez mais radiosa. É o nosso Pai que está presente em tudo. Pai não significa literalmente Senhor, muito menos homem. Deus não é um Senhor, não é um homem. Por isso o filósofo disse: eu creio no Deus que fez os homens, não no Deus que os homens fizeram. São dois conceitos bem distintos. Um Deus que os homens plasmaram à sua semelhança, e o Deus que fez os homens, o Deus de onde emanou o próprio
universo. Nossas relações se tornam cada vez mais afetivas e efetivas com a divindade, na medida em que nós nos conscientizamos, é claro. Na medida em que nós nos tornamos pessoas mais equilibradas, mais mansas, pacíficas. Na medida em que nós nos tornamos criaturas mais dóceis, mais sensatas, canais vivos da verdadeira caridade, do legítimo amor, mais nos aproximamos dessa fonte inexaurível de alegrias, de paz, de saúde, de bem-estar infinito. Dizem que uma vez Santo Agostinho falava sobre Deus, mas falava como quem canta. E alguém na assistência, ou melhor, um dos alunos, levantou a voz ao final e disse: professor Agostinho, o senhor falou de Deus de uma maneira tão bonita, tão rica, tão fluente, como se ele estivesse abençoando, iluminando, perfumando todas as coisas, em toda parte. Então eu lhe pergunto, e o inferno como é que fica? Para onde é, ou melhor, quem é que vai para o inferno? Santo Agostinho respondeu: quem vai para o inferno são todos aqueles que fazem esse tipo de pergunta. Não cabia aquela pergunta, aquele questionamento, aquele conceito, aquela inquietação, aquela dúvida diante de uma coisa estupenda, grandiosa, fantástica, toda luz, alegria, lei, presença imanente e transcendente em todas as coisas, em todos os seres, do átomo ao arcanjo, na feliz expressão do livro dos Espíritos. Mas existe algo que nos liga, digamos, especificamente com a divindade. Esse algo é a oração, que no Espiritismo nós preferimos chamá-la de prece. Oração e prece são sinônimos, é só uma questão de gramática. Prece, oração. Nós todos oramos de uma forma ou de outra, para evocar, para atrair a presença de Deus. Mas a nossa oração se torna mais eficaz quando nós sentimos bastante, no fundo da alma, o significado daquelas palavras. Aliás, a oração que nos religa ao Criador, muitas vezes independe de palavras. Basta sentir, basta abrir o coração e sentir. Geralmente as pessoas sentem mais, põem o coração para fora quando estão sofrendo. Daí a necessidade é mais uma justificativa para a dor. Oh meu Deus! É quando até mesmo os materialistas abrem o coração para pedir socorro aos céus, cravados pela dor. Mas nós não devemos, nós espíritas, cristãos da atualidade, não devemos esperar apenas o sofrimento. Aliás, esperamos muito o sofrimento. Por isso é que o Apocalipse chegou. O Apocalipse poderia ter sido evitado. Acontece, porém, que o primeiro nome, disse Guerra Junqueiro, o primeiro nome de Deus é bondade. O segundo nome de Deus é justiça. Amor e justiça. Durante 2000 anos de evangelho, pouco fizemos. É como se ainda hoje não levássemos Jesus a sério. Necessário então que entendamos a linguagem do evangelho, a expressão da misericórdia divina pela força do sofrimento. Então, no Apocalipse, digamos, Deus se aproxima um tanto mais de cada coração.
Agora, utilizando a técnica da dor, técnica de reeducação espiritual do ser humano e da própria humanidade, Deus está presente. E queremos encerrar a nossa explanação, nossa palestra singela nesta tarde, pedindo a todos que estejamos mais ligados a essa presença infinita, não apenas pelos laços do pensamento, mas pelos liames sagrados do coração, porque Deus é amor, e o coração, simbolicamente, é o órgão, é a fonte desse mesmo amor. Certa feita, o espírito Sheila escreveu o seguinte: existe em cada mente um espelho capaz de refletir a luz dos céus, assim como existe em cada coração uma fonte de alegrias eternas. Deus, portanto, está presente neste espaço, neste oxigênio, neste calor, nesta alegria, nesta luz, nestas palavras, nestes ouvidos, neste coração. Deus está presente porque Deus é a alma das coisas. E vamos então, meus amigos, elevar um tanto mais o nosso pensamento e o nosso coração para sentir mais de perto a presença de Deus, que segundo a Bíblia é o refúgio, é o nosso refúgio e a nossa força, amparo sempre presente nos momentos de aflição. Então nós vamos concluir nossa explanação desta tarde, pedindo a todos os companheiros que, juntos e unidos nessa vibração de fraternidade e alegria, elevarmos a alma aos céus numa prece. E vamos ler essa prece. Silêncio, paz, harmonia. Deus está presente e vamos sentir melhor agora essa presença e vamos beber nessa fonte. E depois disto, nós estaremos mais fortes, mais tranquilos e mais felizes. Adoro-te, recôndito eu do universo. Alma do todo, meu Pai e Pai de todas as coisas, meu alento e alento de todas as coisas. Adoro-te, ó indestrutível essência, sempre presente no espaço, no tempo e além, no infinito. Pai, amo-te, mesmo quando teu respiro é dor, porque a dor é amor, ainda quando a tua lei é sofrer, pois o sofrer que a tua lei impõe é o caminho das ascensões humanas. Pai, entrego-me ao teu poder, nele repouso e me abandono, implorando a fonte, o alimento que me sustente. Procuro-te nas profundezas onde estás e de onde me atrais. Sinto-te no infinito, onde não chego, mas de onde me chamas. Não te vejo e, no entanto, tua luz me enceguece. Não te ouço e, no entanto, sinto o tom da tua voz.
Não sei onde tu te encontras, e mesmo assim te encontro a cada passo. Esqueço-te e te ignoro, e todavia ausculto-te em todo o meu palpitar. Não sei individuar-te, e não obstante, gravito em direção a ti, centro do universo, como gravitam todas as coisas. Potência invisível, que reges os mundos e as vidas, tu estás na tua essência, acima de toda a minha concepção. Que serás tu, que não sei descrever, nem definir, se só o reflexo de tuas obras me ofusca? Que serás tu, se já estou aturdido pela incomensurável complexidade desta emanação tua, pequenina centelha espiritual que todo me anima? O homem te segue na ciência, te invoca na dor, te bendiz na alegria, mas na grandeza do teu poder, como na bondade do teu amor, estás além, sempre além de todo o pensamento humano, acima das formas e da transformação, como um clarão no infinito. No rugir da tempestade está Deus, na carícia do humilde está Deus, na evolução do turbilhão atômico, no impulso das formas dinâmicas, no triunfo da vida e do espírito, Deus está. Um Deus sem limites, que tudo compreende, estreita e domina, até mesmo as aparências dos contrários, aos quais encaminha para as suas finalidades supremas. E o ser sobe de forma em forma, ansioso de conhecer-te, desejoso de uma sempre mais completa realização do teu pensamento, tradução em ato da tua essência. Adoro-te, ó supremo princípio do todo, na tua vestidura de matéria, na tua manifestação de energia, no inexaurível renovar-se de formas sempre novas e sempre belas. Adoro-te, conceito sempre novo, bom e belo, inextinguível lei, animadora do universo. Adoro-te, ó grande todo, que ultrapassas todos os limites do meu ser. Nesta adoração aniquilo-me e me alimento, humilho-me e me elevo, fundo-me na grande unidade e com a grande lei me coordeno, a fim de que minha oração seja sempre harmonia, ascensão, prece, amor, alegria.